Olá pessoal, boa tarde a todos, todas e todas. Meu nome é George, eu sou estudante do programa de pós-graduação Prof. EPT do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. A análise do produto educacional na educação profissional, considerando os eixos de Capum. É para isso que eu estou aqui. O nome do produto educacional se chama Por uma Nova Abolição. O título da dissertação se chama Educação Antirracista à luz dos pressupostos da formação humana no curso técnico integrado em hospedagem, ProEja, IFES Campo Vitória, Espírito Santo. Agora a gente passa para os eixos segundo o Kaplun. Então o primeiro eixo é o eixo conceitual. No eixo conceitual, ele começa com a temática sobre o racismo estrutural, uma temática bem relevante para a sociedade brasileira. É uma temática que suscita debate e transversalidade, encadeada pela Lei 10.639 de 2003 e pela Lei 11.645 de 2008. Essa lei, ela torna obrigatório, o estudo da história cultural afro-brasileira com a 10.639/03 e com a atualização dela, 11.645/08, também incluiu aí a cultura dos povos originários, os povos indígenas. É um tema transversal que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da LDB, tornando obrigatório incluir essa temática nos currículos oficiais. Então, por isso que eu acho que a temática ela é bem relevante e o debate ele transversaliza toda a etapa da educação básica, inclusive as modalidades. Dialoga com a Zabala no tocante à formação integradora. Então, ele integra estudantes, alunos e professores e possibilita a interação entre esses sujeitos. Ainda mais num curso de EJA, onde as pessoas já possuem uma bagagem cultural, uma vivência, que podem contribuir também, que potencializa a aprendizagem em sala de aula. Essa troca socializa esses conhecimentos. Por isso que eu chamo de integradora quando ela dialoga com o Zabala. Ela inclui e não exclui. O currículo ele acaba se adaptando, ele se adapta ao estudante, não o estudante se adaptar ao currículo. Então, ela é inclusiva, ela não exclui, a partir do momento que há interação das experiências vividas. Ela também dialoga com o construtivismo, com a assimilação desses estudantes, a acomodação e a equilibração. Então, primeiro tem um estranhamento sobre a temática, a partir do momento que as pessoas vão interagindo, vão tendo conhecimento, ela vai assimilando. Essa assimilação, ela possibilita um novo desenvolvimento, que é a acomodação. Então, tem uma estrutura formada sobre essa temática, nos conteúdos, e isso vai possibilitar uma equilibração. Então, eu acho que o potencial psicopedagógico, psico porque gera no estudante a consciência crítica, e pedagógico porque ela possibilita a aprendizagem. No próximo eixo é o eixo procedimental. A gente pode observar que existe um processo. Primeiro tem uma leitura, roda de conversas, uso de materiais audiovisuais, para poder consolidar aquilo que foi conversado em sala de aula, para poder estruturar melhor, tornar mais concreto essas aprendizagens. Mais uma vez, os debates. Esses debates são provocativos, geram interação entre a turma. Após os debates, eu tenho a produção do conhecimento adquirido, que na verdade são as oficinas. Dessas oficinas, eu vou gerar um produto
da minha aprendizagem, que vai me possibilitar apresentar, né, essa temática, o conteúdo adquirido, né? O conteúdo que foi assimilado, né? Na verdade, assimilado por esses estudantes. Então, essa assimilação vai tornar o aluno equilibrado para poder apresentar aquilo que ele aprendeu. Não, então, é todo um processo, né? Toda uma etapa. A partir do momento que o professor vê que o estudante está seguro, ele passa para uma próxima etapa, até chegar à apresentação e a consolidação da aprendizagem. Esse é o eixo procedimental. O próximo eixo é o eixo atitudinal. O eixo atitudinal, ele provoca o envolvimento dos estudantes, a interação, né, a perda da inibição. Esse estudante, ele começa a participar, ele potencializa, né, essa temática no currículo, potencializa a aprendizagem, ele contribui, né, para a aula a partir dos temas racismo, tolerância religiosa, igualdade de direitos, pensamento decolonial. Então, são temas integradores e transversais que faz parte da realidade dos estudantes, da nossa realidade, inclusive, dos professores. Então, são temas que estão aí no nosso cotidiano. Então, o conhecimento pedagógico, ele não pode se afastar da realidade dos estudantes. Então, ele tem que ser provocativo, né? Ele tem que ser um tema cativante. E são temas provocativos, que geram debate, né? Que colaboram para pensar numa nova estrutura social, né? Diferentemente da que foi produzida pelas elites quando colocaram em prática o projeto de nação. Então, o pensamento decolonial, a visão eurocêntrica, igualdade de direitos. Ele poderia também trabalhar com a questão da mulher, né, da mulher negra, a intolerância religiosa, as religiões de matriz africana, né, que é o preconceito, o racismo religioso, o racismo estrutural na sociedade, o racismo de cor, o racismo que envolve, né, diretamente uma pessoa agredir a outra verbalmente. Enfim, esses estudantes, a partir do momento que eles adquirem consciência crítica, eles se sentem seguros para poder debater, né, e ter uma participação ativa na sociedade. Ele é integrador. E isso contribui para a formação integral do sujeito, do cidadão, possibilitando pessoas críticas, com consciência crítica, consciência histórica dentro da nossa sociedade. O eixo comunicacional e pedagógico, para finalizar, é aquilo que foi produzido, né, pelos estudantes, aquilo que o professor trouxe para poder potencializar a aprendizagem. Eixo comunicacional, ele comunica cartazes e vários educativos, panfletos, comunica, né? Na minha visão, na minha avaliação, a comunicação, a pessoa ela consegue interpretar, fazer a leitura, né, a partir da produção desses trabalhos. Vídeos, pode ser um produto educacional, mas também pode ser um vídeo para poder potencializar, pode ser mais uma ferramenta de aprendizagem, né, para poder contribuir com o trabalho do professor em sala. As teses respaldam o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico. As leis é a obrigatoriedade, foi falado aqui as duas leis, né, aprovada no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, e as fanzines, que é a produção dos estudantes. Então, eu tenho um eixo comunicacional dos professores para com os estudantes,
a produção dos estudantes para com o cidadão e a cidadã que for fazer uso desse material. Então, as pessoas conseguem fazer uma leitura com facilidade. No eixo pedagógico, esses materiais possibilitam a aprendizagem. Intrinsecamente, a assimilação dessa temática, desse conteúdo, em todas as etapas de educação básica, de forma interdisciplinar, inclusive. E contribui para a formação também de professores, não só de estudantes, mas de professores também. Tá bom? Essa é a minha avaliação. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço